A gente sabe que o Brasil inteiro tem passado por inúmeros desafios, concorda comigo? Sim ou não? Inúmeros desafios. Quando a gente para pensar, em qualquer região do Brasil, a gente tem passado por inúmeros dilemas. E aí você bate o olho nas cidades, você bate o olho nas famílias, você bate o olho nas faculdades, nas empresas, nos espaços culturais, na política, você vê como faz falta o reino de Deus. Sim ou não? Faz falta? E eu te pergunto, quem vai levar esse reino de Deus? Será que é o ar? Será que é a chuva? Será que é o sol? Ou será que é a gente? Então Deus está convocando o povo dele para poder implantar o reino dele onde esse reino ainda não chegou. Eu vou falar um pouco disso, sobre o que impede a gente de ver esse reino de Deus chegar. Os números, quando a gente parar para pensar nessa população evangélica aqui no Brasil, eu imagino que a grande maioria aqui seja ligado a alguma igreja evangélica, os números são bons. 42 milhões de brasileiros se identificam como sendo evangélicos. Isso é bom? Isso é bom. Mas eu te pergunto, esses 42 milhões entenderam o que significa ser cristão? Os números aí são ruins, porque você vai ver inúmeras cidades abarrotadas de crentes, e o jeito delas mais parece inferno do que céu. Não é verdade? Minha pergunta é, o que está acontecendo? Então a gente de repente vem e participa de um congresso muito legal como esse. Qual que é o nome do congresso, gente? Por que tem esse nome? Por que tem esse nome? Isso tem a ver com mudança? Minha pergunta é, mudança no quê? Será que é uma mudança de religião? Porque o brasileiro é religioso. É ou não é? O brasileiro é religioso. A gente encontra, assim, uma população no Brasil que tem dobrado de tamanho e que se identifica cada vez mais como pessoas que não têm religião. Você sabe quantas pessoas hoje se identificam como não terem nenhuma religião aqui no Brasil? 15 milhões. Desses 15 milhões, 600 mil são ateus. E nós estamos falando de muita gente, mas isso ainda é muito pouco comparado a uma massa humana que é religiosa. A minha pergunta é, o que tem que mudar então? Se hoje caísse uma bomba aqui e matasse todo mundo, essa cidade sentiria falta da gente? Eu acho que o presídio feminino sentiria falta. Você já tem o que louvar a Deus por hoje, só por causa disso. O presídio feminino já sentiria falta. Isso já é um privilégio. Vocês estão de parabéns. Porque há espaços onde tem um aglomerado de crente, e vou falar rasgado para você, sem querer ofender ninguém, que não fede nem cheira. Aliás, só incomoda. Só faz uma ruaça na rua, só faz um estardalhaço de barulho, só polui a cidade quando tem evento, porque é incapaz de jogar uma lata de refrigerante no lixo ou de reciclar. E não muda o mundo. Então, se isso aqui é 180 graus, então nós vamos falar disso. De uma mensagem que prepare a gente para viver uma mudança de no mínimo 180 graus. Amém? Para isso, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 7. Texto super famoso, super batido. Você já reparou, né, que o Evangelho ele foi repetido 4 vezes? Você já reparou? Por que será, né? Será que Deus foi redundante? Ou será que Deus entendeu que a gente é de difícil compreensão? A gente lê um,
depois a gente entra no outro, depois a gente lê no outro, já no outro, e detalhe, a gente continua não entendendo. Então fica a dica, vamos rever uma palavra que praticamente todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que a gente precisa fazer uma aplicação aqui hoje. E eu creio que ela pode ser poderosa. Amém? Estão preparados? Vocês não estão preparados? Então nós vamos orar um pouco. Nós vamos orar para que Deus fale. O Deus da Bíblia fala. O Deus da Bíblia passeia aqui. O Deus da Bíblia continua sendo o mesmo Deus poderoso de sempre. O Deus da Bíblia continua sustentando todas as coisas só pelo poder da palavra dEle. O Deus da Bíblia continua tendo poder para resolver toda e qualquer questão. O Deus da Bíblia não está em crise. Os homens estão em crise, Deus não. Muito menos o reino dEle. O Deus da Bíblia continua pairando pela terra procurando quem está a fim de levá-lo a sério. O Deus da Bíblia está aqui. Olha que sucesso. O Deus da Bíblia pode melhorar a gente hoje. Mas eu acho que tem muita gente que não acredita mais. Então, os que têm fé, eu quero pedir que você se una a mim agora em oração, para que toda resistência caia por terra no nome de Jesus. Deus, só o Senhor é Deus. E é diante do Senhor que a gente se dobra, inclina o nosso coração, a nossa mente, reconhecendo a sua soberania. E nós queremos agora, no nome de Jesus, anunciar a nossa total dependência ao Senhor. Nós queremos clamar que o seu Santo Espírito rasgue os céus, remova toda a cegueira que possa estar impedindo a gente de entender qual é a sua soberana vontade para cada um de nós. E eu quero pedir, Deus, nessa noite, por posicionamento. Eu quero pedir por um posicionamento tranquilo, sereno, mas ao mesmo tempo radical, com relação a te levar a sério. Eu quero pedir no nome de Jesus para que todos os ídolos, ainda instituídos na nossa fé, caiam por terra nessa noite. Eu oro por um batismo de amor pelo Senhor nessa noite. Eu oro por todos os que estão desviados e que de alguma forma foram trazidos hoje aqui, para que se reconciliem com o Senhor. Eu oro por todos aqueles que ainda não te conhecem e muitas vezes acham que te conhecem e que estão aqui, para que venham nessa noite nascer de novo da vontade do Espírito. Eu oro por todos aqueles que já estão gerando vida e dando fruto, para que nessa noite o Senhor comece uma poda, para que eles venham dar mais fruto. E eu anuncio, Deus, pela fé, eu crendo, que essa cidade, esse estado não serão os mesmos, porque vai levantar um povo temente, quebrantado, segundo o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Mateus 7, a partir do versículo 24, fala assim. Então, se eu vou ler a partir do versículo 24, significa que Jesus já falou um monte de coisa antes disso. Ele começa ali, falando, nos famosos Sermão da Montanha, um tanto de coisa. Até que chega em Mateus 7, 24, e começa como se fosse uma conclusão. Ou seja, baseado naquele monte de coisa que Jesus anunciou para o povo, Jesus vem costurando agora. Então eu começo esse congresso com a conclusão de Jesus. E aí vamos ver o que Deus vai ter a partir disso. Amém? Mateus 7, 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa.
Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem já tinha ouvido falar dessa parábola, levanta a mão. Assim, a grande maioria. Talvez eu não venha falar nada de novo aqui. Talvez eu venha apenas lembrar algumas verdades que possam estar esquecidas. Então você deve concordar comigo que Jesus começa a trazer uma conclusão a respeito de tudo o que ele havia dito. E o que ele havia dito antes disso? Uma pá de coisa, gente. Jesus tocou em vários assuntos, inclusive extremamente delicados. Ele veio costurando, e aquele povaréu de gente, aquela multidão sentada e maravilhada, impactada com aquela palavra, porque ele tinha uma diferença. Ele falava como quem tem o quê? Autoridade, como quem vive aquilo, como quem sabe o que está dizendo, como quem não é hipócrita. Então aquela palavra, ela é empoderada. E aquele povo está ouvindo. Aí lá pelas tantas, Jesus joga esse princípio de sabedoria. Aquele que ouve essas minhas palavras, ou seja, o coração de Jesus estava cheio de coisa e de repente ele começa a falar. Então, quem ouve o que está no coração de Jesus e pratica, é semelhante a um homem que constrói uma casa na rocha. Curioso isso. Porque em seguida Jesus traz um contraponto. Quem não ouve essas palavras é semelhante a um homem que constrói uma casa na areia. Então nós vamos começar a falar sobre uma casa na areia. É possível fazer uma casa na areia, sim ou não? Sim ou não? Claro que é. Vocês já devem ter visto aqui, com esse litoral maravilhoso de vocês, um monte de casinha construída na beira da areia. Sim ou não? E tem como. Em outras palavras, tem como então você construir a sua vida em princípios que não são princípios que saíram da boca de Jesus? Claro que tem. Tem como você viver a sua vidinha sem simplesmente dar menor moral para Jesus Cristo? Claro que tem. Tem como inclusive você edificar coisas? Tem. Tem como você se dar bem? Também tem. Tem um monte de gente se dando bem sem obedecer a Jesus. Tem ou não tem? Tem um monte de gente que está se dando bem. Tem um monte de gente que está aí, inclusive, prosperando. Tem um monte de gente que está edificando mausoléu, entendeu? Está edificando mansão, palácios, na areia. Então, não se iluda. Se você que diz que é cristão, comparar a sua vida com quem não é cristão, ou que é cristão, mas desobedece e acha que não tem vantagem, por aquilo que você vê na vida da pessoa, cuidado. Porque você pode chegar a algumas conclusões equivocadas. Primeiro, achar que o quê? É tudo a mesma coisa. Inicialmente, sim. Você vai ver uma galera que de repente namora um namoro que não tem um menor princípio bíblico, e ter momentos de profundo prazer? Sim. Você vai ver gente que casa de qualquer jeito, que descasa também de qualquer jeito. Você vai ver gente que trata dinheiro de qualquer jeito? Vai. Você vai ver gente, inclusive, que se diz ser cristão, mas não vive aquilo que está escrito na Bíblia. Você vai ver. E muitas dessas pessoas vão se dar bem na vida? Vão. Só que isso tem tempo para durar. Porque vai chegar uma hora, mesmo construindo a sua vida na desobediência, o tempo fecha. E é curioso quando o tempo fecha, porque o tempo fecha para uns. O tempo fecha para uns, gente? Quando arma um temporal na cidade, só vai chover na casa de quem não é crente?
Ou vai chover geral? Presta atenção, gente. Vai chover geral ou não? Vai. Vai dar um temporal e vai pegar todo mundo? Vai. Vai dar um tremor e vai abalar? Presta atenção. Geral, sim ou não? Então, de repente, pode ser que todo mundo possa ser visitado por uma mudança radical em todas as coisas? Pode. A questão é, quem construiu a tal da casa na areia tem mais ou menos chance de ficar de pé? O que vocês acham? Você gostaria de ter uma casa na areia quando o tempo fecha? Eu lembro que, alguns anos atrás, nós do Avalanche fomos fazer um trabalho no Pernambuco, em Recife. E, curiosamente, coincidiu com aquele período em que Barreiros, eu acho que é o nome da cidade, Palmares, foram destruídos por um tsunami de rio. Vocês lembram disso? Simplesmente, eu vi isso. Eu fui nessas cidades, onde você parava para ver uma ponte, onde passava o rio ali embaixo. Você via um pedaço da ponte, o outro pedaço da ponte estava do outro lado. Para você ter uma ideia da força do rio. Você olhava um coqueiro, você via lama e lixo preso lá em cima do coqueiro. Você entrava em igreja, você via banco de igreja colado no teto. Então eu te pergunto, o que aconteceu com essa cidade? Ela foi destruída por um tsunami de rio que veio e levou tudo. Te pergunto, toda a cidade foi destruída? Não foi. As pessoas que estavam próximo dessa região onde o rio teve acesso, foi quem perdeu tudo. Muita gente morreu, inclusive. Agora, as pessoas que estavam em outros lugares não passaram pelas mesmas coisas. Por que eu estou trazendo essa ilustração aqui? Porque você vai ver que, dependendo do seu posicionamento na vida, você pode, inclusive, perder tudo ou não. Qual que é a analogia que eu estou querendo fazer? Quando a gente constrói a nossa vida na obediência, as chances da gente vencer os desafios aumentam drasticamente. Sabe qual que é o problema? Eu não sei se você acredita nisso. E eu queria que você se permitisse se perguntar: será que eu realmente acredito que obedecer a Deus é melhor do que desobedecer a Deus? Porque daí a gente lê essa parábola, a gente entende assim: o que Jesus está querendo dizer é que Ele é a rocha, e que eu preciso ser cristão ou cristã, que eu preciso fazer parte de uma igreja evangélica, que eu preciso botar a mãozinha no coração e aceitar Jesus, e a partir de agora a minha vida está na rocha. Não é isso que está escrito. O que está escrito é o que Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e praticá-las, esse é quem construiu a vida como se fosse numa rocha. Ou seja, significa que basta ser cristão e a vida está na rocha? O que vocês acham? O que Jesus está tentando fazer com a gente hoje é um alerta. Não se engane. Não é porque você aceitou Jesus que a partir de agora a sua vida está na rocha. Agora o que você precisa é começar o quê? A praticar o que Deus fala. Eu não sei se você entendeu. Para a gente tirar dúvida, eu vou pedir 4 voluntários aqui na frente. Ninguém vai pagar mico, mas é para hoje. No caso, para agora. Pessoalzinho ruim, hein? De se voluntariar? Só 4, ninguém vai pagar mico, não. Glória a Deus que tem crente nesse lugar. Maravilha, mais um. Aqui já deu. Obrigada, tá? Pela coragem. Não vou humilhar vocês. Qual que é o seu nome? Ailton? Ayrton.
Alejandro? Igor? Emily? Emily, beleza. Olha só, eu vou mudar o nome deles, tá? Para começar, eu já esqueci o nome de todos também. Já vai me facilitar a vida, né? Mas eu vou mudar o nome de todo mundo aqui. Você foi promovido a Espírito Santo de Deus. Arrasou, hein? Você, espírito humano. Você, alma humana. E você, corpo humano. Pegadinha da noite. Tem quantas pessoas aqui representadas? Sempre tem alguém que fala que tem 4. Tirando a esquizofrenia, tem quantas pessoas aqui representadas? Quantas? Tem sempre alguém que fala uma. Aí é para os narcisistas, que acham que Deus e o ser humano são a mesma pessoa. Então vamos agora refazer a pergunta. Tem quantas pessoas aqui representadas? Glória a Deus! A cola da tia. 2 pessoas aqui representadas. Aqui nós temos uma pessoa chamada Deus, aqui na pessoa do Espírito Santo. Daqui em diante nós temos quantas pessoas? Uma. Faz assim. Todo mundo. Nós estamos falando de quem aqui? Olha, de mim. Espírito, alma e corpo. Você sabia que você tem um corpinho? Sabia. Corpinho é criado por Deus? Sim. Corpinho então é sagrado? A gente acredita nisso? Sim ou não? Mentira. Mentira. Pessoalzinho gosta de mentir aqui, né? Se a gente realmente acreditasse que esse corpo é sagrado, a gente ia comer essa besteirada que a gente come? Começou a convicção de pecado já? Então a gente diz que a gente acredita, mas na prática a gente faz o quê? O contrário. Está vendo a casa na areia? Está vendo a casa na areia? Você achou que era o papo lá para trás, que você estava de boa, já tinha ouvido falar da parábola? Então vamos aplicar a parábola agora. Então quem é cristão deveria entender que esse corpo foi criado por Deus para a honra e para a glória de Deus, para ser um vaso de honra. Se realmente é isso, por que a gente trata esse corpo do jeito que a gente trata? Por que, por exemplo, tanta gente põe esse corpo em qualquer cama para deitar com qualquer um? Por que esse corpo, então, é tocado de qualquer jeito? É forçado a produzir prazer a todo e qualquer custo, vendo todo tipo de lixo, como, por exemplo, a pornografia, para dar uma excitação, para aliviar os meus problemas do dia a dia. Se esse corpo é sagrado, por que eu intoxico tanto esse corpo? Por que eu chapo esse corpo com todo tipo de substância para me alienar? Por que eu submeto esse corpo a tantos riscos? Por que eu sou violento com esse corpo? Ou então por que eu idolatro esse corpo se ele não é Deus? Se esse corpo é sagrado, por que ele não é tratado desse jeito? Mas aí a gente quer dizer que a gente o quê? Tem a vida na rocha. Não. Talvez só em considerar esse aspecto aqui, a nossa vida já não esteja na rocha. Já passou aí uma série de situações na sua mente para você reavaliar, sim ou não? Então avalie. Uma dimensão da nossa vida pode estar sendo o quê? Extremamente maltratada. E a gente tem um corpo que tem talvez a roupa evangélica, que tem uma fala evangélica, que canta músicas evangélicas, que está rodeada de outros corpos evangélicos. Mas eu te pergunto, se apertar um pouquinho, sai vida ou sai só religião? A gente está sendo desafiado a um outro padrão, gente, de posicionamento. Eu vim falar de posicionamento essa noite. Tem gente que, por outro lado, vai tratar esse corpo com tanto zelo a ponto de se prostrar diante dele achando que é Deus. Você quer ver uma das expressões de idolatria que a gente mais experimenta hoje? Vou te dizer. De repente você está de boa,
vai para algum lugar, sei lá, shopping, ou até na igreja, sei lá onde, faculdade, escola, e encontra alguém que é o seu tipo, seu tamanho. Sabe aquele tamanho? Todo você está entendendo, né? Não é porque os pastores estão aqui que você não está entendendo. Está entendendo? Você bate o olho e fala assim, gente, se fosse em Minas seria, nó! Aqui eu não sei como é que seria. Mas simplesmente você ia bater o olho e falar, uau! Veja bem, você tem alguma participação em ter tido atração por essa pessoa? Você escolheu sair pelo mundo e ter atração por essa pessoa? Não, você simplesmente teve, porque isso é involuntário. Você não escolhe ter ou não ter atração. Você tem ou não tem, certo? Está entendendo? Quem está entendendo, por favor? Glória a Deus. E aí, você sai pelo mundo e de repente descobre que aquela pessoa te dá atração. Ótimo. O que você vai fazer diante disso? Tem gente que porque sentiu uma atração, é capaz de fazer isso aqui, olha. Virar totalmente, vira para lá, por favor. Virar totalmente para lá. E dar as costas para Deus. Por quê? Porque viu alguém, sentiu uma sensação prazerosa e é capaz de deixar Deus de lado por causa daquilo que sente. O nome disso é idolatria. Quantas pessoas desviaram de Jesus Cristo? Porque começaram a namorar. E o namoro era para ser uma bênção, a pessoa de repente estava pedindo em oração, até que começa a namorar, e o que o infeliz faz? Desvia. Já reparou? Na hora que era para o quê? Fortalecer. A pessoa desvia do Evangelho. Então eu te pergunto, o que aconteceu? O corpo começou a sentir um monte de coisinha gostosa, esqueceu o autor das coisinhas gostosas. Então, de repente, o prazer desse corpo passa a ser mais importante do que o próprio Criador do prazer. E aí eu me dobro diante da criatura e dou as costas para o Criador. O nome disso é idolatria. Mas essa é uma dimensão. Vamos falar da outra? A outra é a alma. E aí essa alma vai estar carregada de quê? Emoções, pensamentos, suas reflexões, seus desejos, sua memória. Sabia que essa alma, a tendência dela, você consegue balançar de um lado para o outro, alma? Consegue? A alma balança. A nossa alma muitas vezes fica assim, ó. De repente, você levou um fora de alguém. O que você faz? Você fica abalado, mexe para lá e para cá. De repente, você perde alguém da família. Você balança, fica abalado com aquilo. De repente, você ganha uma grana danada. Fica super abalado, feliz. Cara de gente com grana. Vai. Conseguiu fazer? É difícil, né? Eu também acho difícil fazer cara de gente que tem grana. Mas a gente o quê? Passa por inúmeras situações que de repente a nossa alma abala e vai de um lado para o outro como se fosse um balanço. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Tem dia que a gente acorda e está super de boa, não é? Tem dia que você bate o olho no espelho e fala, está amarrado. Né? Afasta de mim, Senhor. Né? É assim com todo mundo. A questão é, o que a gente é capaz de fazer quando essa nossa alma, com esse conjunto de características, sente o que sente, pensa o que pensa. Muitas vezes, a gente é capaz de também fazer esse movimento. Virar para lá, isso. E o Espírito Santo está lá. Ó. Quantas vezes o Espírito Santo faz esse movimento aqui, ó? O Espírito Santo vira para cá como quem quer converter o povo. E de repente, o que a gente observa? A alma humana totalmente fechada para Deus. Incompatível a Deus. Totalmente sem sincronia e harmonia com Deus. Blindada, porque ela está cheia de achismos, porque ela concluiu um monte de coisa, porque ela está simplesmente, talvez até ressentida. Quanta gente não consegue experimentar uma vida melhor, sabe por quê? Porque está repleta de amargura, porque está repleta de falta de perdão, porque está repleta.
de um monte de parafernália, de mentira que acredita e que não deixa se deixar levar por aquilo que sai da boca de Deus. Resultado, quando a alma se posiciona de forma contrária ao que Deus fala, o corpo obedece. Sabe qual que é o nome disso aqui? Isso aqui é uma pessoa morta, ó, que acorda todo dia, que toma de repente café da manhã, que vai para o trabalho, para a faculdade, que vai limpar a casa, que vai cuidar de menino, que vai fazer um tanto de coisa, mas não conhece a Deus. Até que finalmente acontece o dia em que vem o ser humano e anuncia Jesus, anuncia a boa notícia de que existe um Deus que é vida e que quer te dar vida no lugar da sua morte. Eu já passei por isso. Na época da faculdade, alguém um dia me chamou para ir para uma igreja. Eu fui. E eu fui para quê? Para tirar minha melhor amiga da igreja. Ai, que bênção. A irmã era uma bênção. Eu fui e fiz uma oração ao Deus que eu não cria. E eu lembro que eu orei a Deus falando assim: eu não sei se você existe, porque eu já tinha rompido com todo tipo de fé. Época de faculdade, fui bombardeada por ideias agnósticas e muito racionalismo. E eu lembro que eu fiz uma oração, porque recebi um convite da melhor amiga para ir a uma igreja. Eu falei: olha, eu não sei se você existe, mas se você existir, eu só te peço uma coisa: me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar, para eu salvar a Carol. E eu fui para a igreja com uma missão: salvar a minha melhor amiga da igreja. Até que eu cheguei lá, eu descobri que quem precisava ser salva era eu. E aí, alguns dias depois, o meu espírito se abriu para o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Não tem um ser humano, não tem uma expressão da ciência que consiga fazer o espírito humano viver. Só quando a vida chega. Eu não sei se você já passou por isso. O que eu cansei de ver, galera, foi gente que cresceu tendo uma alma e um corpo bombardeados de ensinamentos, de dogmas, de leis bíblicas, de religião, mas não conheceram a pessoa de Deus. As igrejas estão lotadas, especialmente de filhos de crente, que acham que porque são filhos de crente, são cristãos. Não são. Cada um precisa passar por essa experiência, de ter o seu espírito se abrindo para o Espírito Santo. Isso aqui é o que Jesus falou: é importante que você venha nascer de novo. E que lá pelas tantas perguntaram para Jesus: mas como assim? Como que pode um ser humano entrar no ventre da sua mãe? Jesus falou: não é isso, você não é mestre em Israel e não entende essas coisas. É para nascer agora do Espírito. Então nós estamos falando de algo sobrenatural. Quando o Espírito de Deus, que é santo, ativa o seu espírito que estava ou vazio, dormindo, ou muito mal ocupado com demônios, e lá pelas tantas vem a vida e anuncia, e faz o espírito humano vibrar e receber, e aí há um encontro. Quando você ouve e você fala: é isso que eu procurei minha vida inteira, é isso que vai preencher o meu vazio, é isso que vai saciar a minha sede, é isso que faltava na minha vida, essa é a paz que eu nunca encontrei em lugar nenhum, essa é a convicção de salvação, de que eu pertenço a uma família, que é a família de Deus. É isso que eu sempre procurei, agora eu encontrei em Jesus Cristo. Isso aqui é conversão. Quem já passou por isso? Glória a Deus. Isso é um milagre. Nós somos um milagre. Amém? E isso nós temos que anunciar. Essa é a boa notícia que nós temos que anunciar às pessoas. De que existe vida para ser colocada no lugar da nossa morte. Quem recebe isso vai ouvir agora o quê? O que esse Espírito vai receber agora? Uma mensagem do Espírito Santo que vai falar assim: você a partir de agora é filho amado de Deus. Você a partir de agora é filha amada de Deus.
Aí você fala, que bênção, então Jesus agora chega na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, agora eu recebo a salvação, agora eu sou filha amada de Deus, sou filho amado de Deus, e agora Jesus vem e zera a minha alma e me dá um corpo novo. Foi assim com você? Foi? Claro que não. Você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, e a sua alma continuou a mesma. E o seu corpo continuou o mesmo. A sua alma continuou gostando das mesmas coisas, e o seu corpo também. Agora eu te pergunto, tudo isso para te explicar a parábola da areia e da rocha. O que Jesus está querendo dizer? Que não adianta você só ter o Espírito Santo. Agora ele tem que o quê? Santificar a sua alma e o seu corpo. Aí eu pergunto, em que pé que nós estamos? Porque vai começar uma briga feia agora. Do Espírito com essa estrutura aqui. Volta para lá, vocês vão ficar para lá e para cá. Mas grande será o galardão de vocês. Amém? Isso é muito maior. No dia lá, você vai lembrar que você se deu melhor, por quê? Porque esse dia vocês vieram pagar um mico aqui. Olha que benção. Né? Vai lembrar desse dia, vai falar, glória a Deus que eu fui lá. Né? E esses aí vão falar, pô, que pena que eu não fui. Não é verdade? Da próxima vez que pedirem voluntário, vocês vêm. Tá certo? E vocês ficam lá sentados para dividir a bênção com os irmãos. Amém? Então, veja bem. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que tem uma galera que aceita Jesus e se dá por satisfeita. Por quê? Porque vem para o congresso, canta, chora, glória a Deus, dá uma ofertinha ali, né? Ah, que bênção. Só que de resto, a alma continua como? Empinada, nariz em pé, dizendo, quem manda aqui sou eu. Acredito nas paradas que eu quero acreditar. Eu luto por aquilo que eu acho que eu devo lutar. Eu boto o meu corpo onde eu acho que ele deve estar. Eu faço, inclusive, aquilo que eu tenho vontade. Então, eu quero que você veja que o nome disso aqui é Casa na Areia. A igreja está lotada de gente que conheceu Jesus, mas continua com a casa construída na areia. Porque não obedece o que sai da boca de Deus. A briga agora vai ser feia, porque vai ser o Espírito Santo lutando contra o quê? Essa estrutura de autogoverno. Aí você pensa aqui agora. Então você está querendo dizer que não é para eu nunca fazer o que eu tenho vontade? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você tem o privilégio, a partir de agora, de fazer o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Faz as contas. O que compensa mais? Fazer a sua vontade, que vai te dar um êxtase nesse corpo, ou nessa alma, e passa, ou isso aqui, que reverbera para a eternidade. Faz as contas. Então, veja bem, nós vamos ter que fazer algumas escolhas aqui, galera. Porque o que o Espírito Santo de Deus está mandando para nós é um recado que diz o seguinte: se não aceitou Jesus, aceita. Mas se aceitou, leva Jesus a sério. E levar Jesus a sério é submeter o que você pensa, o que você sente, o que você quer, ao que sai da boca dele. Aí você fala, eu não dou conta. Muito bem, nem eu. Você fala, então a gente chuta o pau da barraca? Não, a partir de agora a gente vai entender que a gente não consegue fazer isso se não for pela graça dele. Mas nós temos que entender que a graça dele não é para me deixar o quê? Vivendo do jeito que eu quero. A graça de Deus sempre é para me puxar para aquilo que é da vontade de Deus para a minha vida. Então o nome disso aqui, quando o Espírito vira para o Espírito Santo, é o quê? Quando o Espírito do homem se vira para o Espírito de Deus. Qual que é o nome disso na Bíblia? Conversão. E quando a alma e o corpo começam a virar para o Espírito Santo, qual que é o nome disso? Santificação. O que a gente tem experimentado hoje? Um tanto de gente, 42 milhões de brasileiros aceitaram Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o problema de quando a gente só aceita Jesus e põe um ponto final, é que o nosso espírito recebe o Espírito Santo,
a gente nasce de novo. Se a gente nasce de novo, qual que é a nossa idade agora? A gente é bebê. E bebê agora precisa do quê? Crescer. Por isso que a gente precisa de cuidado. Então não adianta a gente viajar na maionese e acreditar que a pessoa que aceitou Jesus automaticamente já está com a alma e com o corpo alinhados. Vira para lá, por favor. Não está. Então o que você pode esperar de um tanto de gente que aceita Jesus? Vai fazer besteira. Por isso que é importante que a gente tenha o quê? Um monte de gente madura ao lado, que vai estar ao lado, ajudando a pessoa a alinhar o jeito que vive, aquilo que sai da boca de Deus. Qual que é o nome dessa ajuda? Discipulado. Por isso que a gente precisa cada vez mais de quê? De crentes maduros, que possam ajudar os novos crentes a entenderem qual é a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, quem está sendo convocado para essa atividade? Já sei, os pastores. Deixa eu te falar, eles não vão dar conta. E eles vão passar. E a ideia nunca foi de um cesto cheio de dedo ou cheio de olho, entendeu? Um desconectado do outro. Na Bíblia a ideia é de corpo. Ou seja, todos nós envolvidos nessa mesma causa. Isso significa que Deus está não só querendo mudar a sua vida, mas usar a sua vida mudada para mudar a vida de outro. Então veja bem, eu quero que você entenda que com isso, você saia daqui hoje convencido de que você tem uma missão de vida. Para todos vocês que estavam achando que não tinha espaço para vocês no reino de Deus, não confunda função de igreja com o reino de Deus. Talvez não tenha mais espaço para filmar, talvez não tenha mais espaço para pregar, porque um pregando e os outros ouvindo. Mas não confunda as coisas. Porque esse mundo de gente aqui, fora os que ainda não estão aqui, vão precisar de gente misericordiosa e firme na palavra para orientar outros a conhecerem o caminho. E aí Deus vai usar quem? Quem está perto. Quem está perto. Aí eu quero que você veja como que você é importante para o reino de Deus. Como que você é estratégico. Quem aqui estuda? Levanta a mão, por favor. Você sabe quem Deus vai usar nesse lugar onde você estuda? É você, não sou eu. Você foi enviado para esse lugar. Para você apontar o caminho do Espírito em todas as dimensões. Minha pergunta é, você está conseguindo fazer isso? Você está conseguindo deixar Jesus fluir em você, para Ele alcançar os objetivos que Ele tem? Por isso que eu acho que a gente precisa de conserto. Pode sentar lá, gente. Olha, obrigado. Bate palma aí para ele, por favor, para eles. Então, alguém entendeu alguma coisa da parte de Deus hoje aqui? Quem entendeu, levanta a mão. Que bênção. Isso significa que, se foi dado, será cobrado. Amém? Que bênção. Então nós vamos sair daqui melhores? Nós vamos sair daqui melhores. Só que nós vamos ter que fazer algum conserto aqui. Uma das coisas que impede Jesus de reinar na vida do cristão são falsos deuses, são ídolos. E você não se iluda em acreditar que porque você é crente não vê uma estátua aqui, que não exista ídolo no nosso coração. O povo evangélico é tão idólatra quanto qualquer outro. Só que os ídolos evangélicos, eles são muitas vezes invisíveis. Eles são muitas vezes intangíveis. Mas às vezes eles são visíveis e tangíveis. Às vezes eles não são de ouro, nem de madeira, nem de barro, nem de gesso. Mas às vezes eles são de pele e osso. Às vezes, eles também são de ouro.
Às vezes eles também são de barro e gesso. Então veja bem, a minha pergunta é: será que existe infiltrado no nosso coração qualquer outra criatura, qualquer outra coisa que esteja ocupando o lugar do Criador? O nome disso é idolatria. Eu lembro de um rapaz que veio para aconselhamento, e ele me falou que ele cresceu na igreja, na adolescência ele teve uma experiência com Jesus, mas passou. Então ele teve uma experiência, parece que o Espírito Santo começou a sinalizar para o lado dele, ele mais ou menos que ficou sensível, mas em seguida ele se fechou. Não sei se converteu ou não, não posso saber, não sei. Mas o que eu sei é que ele teve, parece que uma experiência e depois não levou mais a sério. Foi tocar a vidinha dele. Até que ele entrou na faculdade. E ele começou a ser cantado por um professor. Um verdadeiro deus grego. E ele, como tinha uma questão que poderia ser a questão da homossexualidade, que ele não sabia direito, ele simplesmente se apaixonou pelo professor. E começou um relacionamento com esse professor. Cara mais experiente, já era vivido. E era curioso, porque eu lembro que eu perguntei para ele como que era o relacionamento deles. E ele falou assim: André, eu cheguei a colocar detetive para ver se esse cara é tudo isso, porque não é possível, ele devia me trair. Mas aí eu descobri que ele era fiel. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: o cara é perfeito, André. Eu saio com ele para o shopping, de repente eu paro e vejo um tênis legal. Só o fato de eu ver, achar legal, no outro dia já está lá em casa. De repente, meu celular dá pau, no outro dia já está lá um celular novo. Então eu notei que para ele a perfeição era sinônimo de quê? Eu ganho tudo que eu quero. E com isso eu me sinto profundamente amado. Eu não estou aqui para zombar do relacionamento deles, não. Eu só estou aqui para descrever a conclusão, para narrar a conclusão daquilo que ele trouxe para mim. E eu falei assim: tá, eu entendi. Então você está me dizendo que ele é perfeito. Ele falou assim: André, ele é perfeito. Eu falei: nossa, porque perfeito é uma palavra perfeita. É complicado você trazer esse perfeito para um ser humano. Se você acha, tudo bem, mas você falou para mim que você teve uma experiência com Jesus. E aí? Quando você pensa em Jesus e pensa nele, como é que você fica? Ele falou: entre Jesus e ele, eu fico com ele. Eu achei nobre a conclusão dele, porque pelo menos ele verbalizou. Tem muita gente que não tem coragem de ser verdadeiro, mas está trocando Jesus por outros ídolos no coração. A minha pergunta hoje é essa: o que falta para a gente se posicionar? Porque eu acho que Jesus merece ser levado a sério. E eu quero te dar a oportunidade de conserto. O bom de igreja é porque aqui pode fluir o sobrenatural de Deus. O bom de igreja, nós temos vários defeitos como igreja, não temos? Mas inúmeros, é tudo cheio de só gente. Essas cadeiras não falam nada. Nada fala nada, é gente. Igreja é gente. Então vai ter muito problema aqui, muita ziquezira, muita coisa aqui, muita treta. Vocês estão entendendo, né? Mas aqui também pode ter o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque se o Espírito Santo estiver no espírito humano, coisas que ninguém nunca imaginou podem acontecer. O morto pode ter vida. E o vivo pode virar santo. Isso é milagre. Corações podem ser perdoados. Pessoas podem se perdoar. Quem não amava pode começar a amar. Quem não tinha esperança pode começar a ter. Quem não tinha força pode começar a ter. Quem não tem força pode ser carregado. Isso é milagre. Quem não conseguia pode conseguir pela força de Deus. Quem não entendia passa a entender. Quem não sabia nada passa a conhecer. Então muitas coisas maravilhosas acontecem, que são assim inúmeras, na vida de quem deixa o próprio Cristo viver. Mas a minha pergunta é: o que tem impedido a gente para obedecer a Deus,
Aí você fala, não adianta você fazer um apelo, porque eu não vou garantir que eu vou sair daqui obedecendo. Eu sei disso, mas você pode começar pela fé. Pela fé você pode começar a fazer ajuste com Deus. E é isso que toca o coração de Deus, a intenção de obedecê-lo e de levá-lo a sério.